Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa última aula online. Na verdade, esse é o meu último vídeo para vocês, né? Bom, como vocês podem ver, esse vídeo aqui na verdade não é uma aula, ele é uma videoaula de explicação para vocês, na verdade, né? Porque para encerrar a nossa disciplina, nada como um trabalho em grupo para gerar discórdia entre vocês, né? Vou finalizar a disciplina com um trabalho em grupo, né? Eu estava pensando em aplicar uma P4, só que eu acho que o trabalho é mais prático para todo mundo, né? Até para mudar um pouco a questão da avaliação, né? Que é muito... Fica sempre prova, e é legal mudar, né? Botar um trabalho e tem que variar um pouquinho. Vamos lá. Como que vai ser o trabalho? O vídeo hoje é só para explicar isso, né? Eu coloquei aqui que, como vocês sabem, nossa disciplina até agora foi muito teórica. A gente ficou falando de teoria. A gente revisou quase tudo de materiais, né, que vocês viram no curso. Né? Acredito que essa seja a última disciplina de vocês em materiais. Bom, e apesar de a gente ter visto muita teoria, a gente não viu muita coisa de prática, né? Como foi lá no início do curso, falei até ao vivo isso aí. Apesar dessa disciplina abrir a possibilidade de ter prática, a gente não tem ferramentas para aplicar uma prova prática, um trabalho prático, uma coisa assim. Porém, é legal ver algumas coisas na prática, né? Como é o caso dos estudos de caso, né? Como é a situação dos estudos de caso, né? Como eu coloquei aqui, a teoria sem a situação prática é conhecimento incompleto. Então, eu quero agora, nesse trabalho, passar algumas situações práticas para vocês tentarem contextualizar com as coisas que a gente viu dentro de seleção de materiais. Beleza? Eu falando assim na impressão que vou passar alguma coisa super complicada, só que não é, eu vou explicar aqui. Esse trabalho, então, vai ser sobre estudo de caso. Né? A turma, salvo engano, tem 17 alunos. Né? Então, eu vou dividir em 4 grupos. Né? 3 grupos com 4 membros e um grupo com 5 membros. Beleza? Na verdade, eu não vou dividir, vocês vão se dividir, né? No ensino médio, o pessoal do técnico costuma dividir a turma por lista de chamada. Só que, como vocês já estão aí no sétimo período, eu vejo, todo mundo deve um conhecer o outro já há muito tempo, vocês se dividem aí do jeito que vocês quiserem, ao critério de vocês, tá bom? Mas tem que ter tem que atender a esse requisito. Tem que ser 4 grupos apenas, 3 grupos com 4 membros e um grupo com 5 membros. Bom, a estrutura do trabalho. Né? Eu vou falar um pouco sobre os grupos mais tarde, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do trabalho. Né? O trabalho ele deve ser entregue na forma de apresentação. Então, quando eu falei trabalho aqui, eu tenho certeza que vocês imaginaram que seria alguma coisa escrita, né? Algum trabalho escrito, algum PDF, aqueles trabalhos imensos escritos que alguns professores passam. Mas não é assim. Eu quero só uma apresentação, seja em PowerPoint ou em PDF. Né? E, obviamente, eu quero que vocês apresentem esse PowerPoint para mim via Google Meet em horário e data previamente marcados. Tá lá no final do arquivo aqui, tem uma tabelinha mostrando as datas de tudo. Então o trabalho consiste em apresentação. Né? Eu vou ter 4 estudos de caso, né? E cada grupo vai ser responsável por apresentar um desses estudos de caso. Beleza? Agora alguns pontos importantes sobre esse trabalho. Vamos lá. Esse PowerPoint ou PDF deve ser montado pensando-se na apresentação de 15 a 20 minutos, então apresentação curta, né, num estilo parecido com o de um TCC ou de um projeto de graduação. Né? Muitos de vocês estão na reta final do curso, então vocês vão ter que fazer uma apresentação desse tipo. Acho legal vocês praticarem. Né? Sempre seguindo as normas da BNT. Uma dica aqui. Esse trabalho ele só tem apresentação, não tem um trabalho escrito do lado também. Então, eu sugiro que você coloque um pouco mais de texto do que o recomendado na apresentação, né? Eu seria muito hipócrita de falar alguma coisa, porque nas minhas aulas eu coloco muita apresentação, muito texto, né? Aí isso é para facilitar, para vocês não precisarem ir no livro, né? A gente sabe que o ideal é que a apresentação seja mais limpa, ela não tenha muito texto e tal.
Porém aqui eu também acho que seria legal se colocar um pouquinho de texto, né, para deixar o trabalho mais completo, beleza? É claro que eu não quero um slide só de texto de cima a baixo, não nesse tipo, mas tentem colocar um pouquinho mais de texto, né? E a pessoa que estiver apresentando, ela vai explicando e correlacionando com o texto, não precisa ficar lendo, né? Então essa é a minha sugestão. Mas vocês têm total liberdade de fazer o trabalho do jeito que vocês quiserem, né? A apresentação do jeito que vocês quiserem, só que tem que ter de 15 a 20 minutos. O número de pessoas que vão apresentar o trabalho fica a critério do grupo, né? Como é uma apresentação online, eu sugeriria que vocês escolhessem uma pessoa só apresentar, ou duas, né? Acho que fica mais simples. Porém, fica a critério de vocês. Se quiser colocar uma pessoa só apresentar, pode ser. Se quiser que os 5 apresentem, os 4 apresentem, pode ser. Beleza? Não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso. Vocês decidem. O objetivo do trabalho é o qual? Eu quero que vocês dissertem, em formato de apresentação, sobre os desafios, as restrições, requisitos, dificuldades e as necessidades relacionadas ao processo de seleção de materiais em estudos de casos específicos. Eu vou dar um exemplo. Um dos temas é estudo de caso, a seleção de material para estruturas de navio, né? Então, eu quero que vocês dissertem sobre isso. Falem quais são as limitações, quais são os requisitos que eu tenho que pensar na hora de selecionar uma estrutura para o navio, né? Corrosão é um problema? Resistência mecânica é um problema? Vocês têm que avaliar isso, beleza? E, bem, a ideia é essa, tá bom? Eu quero que vocês dissertem sobre o tema, expliquem os desafios, tentem correlacionar com alguma coisa que vocês viram na parte de procedimento de seleção, né, que eu acho que é bem interessante também, nesse último capítulo nosso. Talvez colocar assim, listar os requisitos principais e dar um peso para cada um, né, de acordo com o que a gente viu na aula passada, né. Então eu acho legal vocês usarem alguns conceitos, né. Vocês encontrarem alguns mapas de propriedade, mostrar quais seriam os materiais melhores, fiquem à vontade, beleza? A apresentação, ela tem um requisito muito importante. Ela tem que tomar como base o texto no livro Selection and Use of Engineering Materials, né? Que é o livro do Crane, que é o livro que eu usei para fazer a aula de fadiga, fluência, corrosão e desgaste, né? É um livro de seleção de materiais, que lá no final dele tem os estudos de caso. Tem vários capítulos, cada capítulo sobre um estudo, beleza? Esses capítulos não são longos, é coisa de 10 páginas cada um, né? E cada grupo vai ter um capítulo, né? Então, se vocês quiserem se basear só naquele livro para fazer o trabalho, podem se basear. Pensem que você está transformando um texto de um capítulo em uma apresentação. Legal, né? Mas vocês não precisam se limitar àquilo. Vocês podem buscar outras coisas outras bibliografias. Fiquem à vontade em relação a isso, beleza? Então tem essa particularidade. Então, destacando novamente, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem esse capítulo do livro, né? Cada um vai ter um, e façam a apresentação sobre ele, sobre esse capítulo, né? Explicando os desafios de seleção para aquele estudo de caso, para aquela situação, quais são as recomendações, quais são os problemas que eu posso encontrar, quais são os melhores materiais candidatos, né? Se eu puder colocar peso para cada um, citar alguma coisa nesse sentido, associar o procedimento de seleção, posso fazer também. Então a minha ideia é essa, beleza? A minha ideia para apresentação é essa, tudo bem? Então é isso que eu espero de vocês. Esse é o trabalho, é isso, beleza? Né? No fim, claro, a apresentação deve conter referência bibliográfica que vocês usaram para o trabalho, né? Geralmente vocês vão usar, como base, vão usar só esse livro, né, que é o Selection and Use of Engineering Materials, que é o Crane. Vão usar só esse livro. Porém, vocês podem usar outros. Se usar outros, colocam as referências, beleza? Vocês não precisam apresentar as referências, né? Só coloquem lá para eu saber de onde vocês tiraram as informações que vocês estão citando. Essa parte de referências recentes tá errado. Isso aqui não era nem para estar aqui. Isso aqui era do trabalho de outra disciplina. Beleza?
Então, mas assim, é óbvio que referência recente é muito melhor que referência muito antiga, né? Que mostra que o trabalho é mais atualizado. Vamos lá, o trabalho vale 20 pontos, né? E a avaliação vai acontecer da seguinte maneira: 12 pontos para o conteúdo, 6 pontos para a apresentação e 2 pontos para a organização do trabalho. Conteúdo e apresentação são dois parâmetros que vão se confundir um pouco, né? Porque conteúdo, eu não estou falando do que está só no slide, mas também do que está sendo falado na apresentação. Porque às vezes vocês colocam uma imagem no slide e não colocam nada lá para explicar. Tudo bem. Mas na apresentação, a pessoa que está apresentando explica aquela imagem, bem explicada. Então, isso é o conteúdo. Né? Isso é um conteúdo que eu estou absorvendo vendo a apresentação. Né? Esses pontos da apresentação estão mais relacionados à qualidade da apresentação, assim, mais pensando no apresentador, na capacidade que ele tem de passar o conhecimento para quem está ouvindo. Beleza? Então, assim, eu quero que vocês sejam claros, eloquentes, né? Façam uma apresentação tranquila, expliquem bem as coisas, né? É claro que eu não vou ter essa exigência assim absurda, vocês não podem gaguejar, não, eu não sou exigente nesse ponto. Mas quero que seja uma apresentação que eu consiga entender o que você está querendo passar, beleza? E a organização do trabalho é se o trabalho está organizado, está seguindo as normas certinho, né? Se não tem uns erros de português, sei lá, bizarros no trabalho, sei lá, às vezes você resolve colocar o fundo branco e letra amarela. Pô, aí não dá. Aí não dá. Aí a organização do trabalho é um exemplo aí que fica ruim. E também essa organização de trabalho pega também a sequência lógica, né? O trabalho tem que ter uma sequência lógica aí. Não posso começar falando de banana e falar de trem, depois falar de piscina. Não faz sentido. Uma coisa importante: todos os membros do grupo vão ter a mesma nota, né? Porque o trabalho é feito em conjunto. Né? Caso algum membro se recuse a contribuir, por favor, me informe. Né? Como o trabalho vale 20 pontos, talvez alguém se recuse a fazer. Acho que já passou com a nota que está lá. Então, não vai querer fazer. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem que deixar avisado isso antes, né? Deixar avisado assim, né? Você não vai colocar o seu nome em algum grupo, você não vai fazer nada. Né? Se a pessoa que está no grupo lá está só enfeitando, vocês podem falar comigo que essa pessoa vai ter a nota desconsiderada, tá bom? Divisão dos temas e dos grupos. Essa questão do pessoal que não faz nada, eu acho que vocês não vão ter esse problema, né? Porque vocês já se conhecem, vocês já sabem quem faz menos, quem faz mais, e vão se arranjar da maneira que as coisas vão funcionar bem. Divisão dos temas dos grupos. Primeiro, os 4 grupos principais, os 4 temas são esses daqui. Materiais para airframes. Esses airframes, eu vi a tradução como fuselagem, só que eu não sei se é exatamente isso que ele quer dizer. Né? Eu tenho que ler o texto inteiro para saber. Né? Mas em vez de ler, eu vou esperar vocês lerem e me apresentarem. Né? Então são materiais para fuselagem, para estruturas de aeronaves, alguma coisa nesse sentido. Né? O tema 1, é o capítulo 15 do livro. O tema 2 é materiais para estruturas de navios, de embarcações, que é o capítulo 16. Beleza? Então é materiais para isso, são estudos de caso. O tema 3 é materiais para motores e para geração de potência, é o capítulo 17. Né? E o tema 4 é materiais para estruturas automobilísticas, né? Que é o capítulo 18. Então tem 4 capítulos aí, cada um com estudo de caso diferente, né? Para vocês estudarem. Quando eu tô falando que é capítulo, você pode imaginar que é, sei lá, 100 páginas cada capítulo. Não é assim. Os capítulos são bem curtos. Acho que cada capítulo aí tem cerca de 10 páginas. Então, assim, vocês estão em 5 pessoas para fazer isso, 4 pessoas, vocês vão dar conta tranquilamente, mesmo estando em inglês, né? Aí vocês podem falar, professor, mas eu não entendo nada em inglês. Se você não entende nada em inglês, vocês têm que começar a buscar uma maneira de entender. Nem que seja algum curso gratuito online, alguma coisa nesse sentido. Porque quando eu fiz engenharia, o pessoal dizia que era um diferencial o inglês. Né? Hoje em dia, quem está se formando engenheiro, não é nem diferencial, é um requisito, né? Ter inglês. Então, mesmo quem tem um pouco mais de dificuldade, eu acho bom se esforçar, até para se acostumar com a linguagem até mais técnica, né? Eu mesmo tive um pouco de dificuldade na hora de preparar as aulas de fluência, de fadiga, de corrosão e de desgaste, porque tinha muitos termos técnicos, né? Tem alguns termos técnicos que a gente tem dificuldade de traduzir.
tem uns que a gente nem traduz, na verdade, né? Como é o caso do... agora eu esqueci. É um fenômeno que acontece no desgaste. Enfim, que nem traduz, né? Em corrosão é fretting, eu acho. Fretting. Fretting é o nome que dá e não traduz. Em português a gente costuma chamar de fretting também, né? Acho que é fretting que eu queria falar. Enfim, eu não vou julgar assim muito pesadamente essa questão de tradução, porque eu sei que pode ser difícil traduzir, mas tente buscar as melhores traduções aí. Tente fazer algo organizado e que faz sentido, né? Beleza? Então esses são os 4 temas. Outra coisa, vocês vão falar, professor, eu não tenho livro, não sei onde eu vou achar o livro, não sei o que fazer. Eu não posso passar o livro para vocês, né? Porém, os pedagogos me disseram que eu posso passar capítulos do livro, ou trechos do livro, né? Então eu vou fazer, eu vou postar o capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, separadamente no Ava, para vocês terem acesso a isso e não ter desculpa. Tá ali, é ler e preparar a apresentação. Sem problema, vocês vão ter 15 dias para isso. Mais 15 dias, na verdade, né? Quase 3 semanas para fazer. Vai ser criado, agora essa parte é muito importante. Como que vai ser a divisão dos temas e dos grupos, né? Eu vou criar no Ava, lá em seleção de materiais, um fórum, né? No fórum, o que vai acontecer? Vocês vão se dividir e uma pessoa do grupo vai chegar nesse fórum e vai postar. Meu tema é o 2, meu grupo é tal, 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 tal. Pronto, né? Aí outra pessoa comeu mosca e ficou para trás. Resolveu fazer isso mais tarde, né? Então, se a pessoa já escolheu o tema 2, a primeira pessoa escolheu o tema 2, a segunda tem que escolher outro tema. Então, antes de postar, você vai olhar o fórum e ver se alguém já postou antes. Se eu chegar lá e ver que o tema 1 e o tema 3 já está escolhido, eu vou pegar o tema 2 ou o tema 4, obviamente. Eu não quero, assim, ver lá no fórum 2 grupos com o mesmo tema e também não quero ver a mesma pessoa em 2 grupos, né? Não faz sentido. Então, conversem entre si, né? Antes de colocar o nome da pessoa lá, você vê se ela já não está em algum grupo, beleza? Eu confio que vocês consigam fazer essa organização aí sem muita dificuldade. Até porque vocês já são alunos do 7º período, né? Então, atenção, os primeiros que postarem têm preferência. Eu essa videoaula que vocês estão vendo agora, ela está sendo postada na segunda-feira, né? Então, vamos supor que eu resolvo assistir só na terça. Eu comi mosca, então vou ficar com o que sobrou de tema. Quem assistiu a videoaula antes, escolheu antes, ficou aquele tema. Beleza? O tema em si não faz muita diferença. Eu acho que todos os temas são interessantes, né? São distintos, porém interessantes. E, bom, a divisão vai ser assim, beleza? Lembrando que é só preciso que um membro do grupo se manifeste no fórum. Não é preciso que todo mundo vá lá e coloque, eu estou no grupo tal. Vai uma pessoa só e coloca. Grupo, tema 3, grupo, pá. Joãozinho, Maria, Gabriela e Michael. Beleza? Então, é desse jeito que eu espero que vocês façam. Uma coisa que pode acontecer, eu acho que talvez não aconteça, mas pode acontecer, é vocês resolverem não fazer, sugerirem para mim, não fazer a apresentação sobre nenhum desses temas, né? Algum de vocês pode falar comigo, professor, eu não curti o tema, eu quero fazer sobre um tema próprio, né? Por exemplo, teve um aluno aí, agora eu não lembro o nome, né, ou qual, que está fazendo algum projeto aí que teve que fazer uma seleção de materiais. Se vocês quiserem fazer um trabalho sobre isso, sobre algo que vocês estão fazendo, seja particular, ou seja no Baja, ou seja no Araero, enfim, vocês podem fazer. Vocês têm essa liberdade, tá bom? Porém, vocês podem fazer, mas vocês têm que me avisar antes e tem que ter um consenso entre vocês e eu. Né? Não quero que vocês peguem, troquem o tema e me falem só no dia. Não é assim. Vocês conversam comigo antes, fala, professor, estou pensando em fazer sobre o tema tal. Aí eu vou avaliar e vou dizer se pode fazer ou não. Tudo bem? Então tudo é conversado. Não façam e nem tomem decisões unilaterais aí. Será disponibilizado via Ava Moodle o capítulo do livro texto referente aos estudos de caso, então não se preocupe. Tá. Se vocês resolverem fazer alguma coisa particular de vocês, eu espero que seja uma análise mais completa, né? Que vocês incluam esse procedimento de seleção, questão de dar os pesos para
para cada requisito, né? Fazer aquele procedimento que eu passei na aula passada, beleza? Certinho assim. Né? Busque as informações em tabelas, handbooks. Acho que na internet tem muita coisa. Esses dias eu estava olhando o Callister, que é o livro que eu mais uso para preparar a aula, e eu vi que no final dele tem um monte de tabela de vários materiais com várias propriedades, que eu nem sabia que tinha. Então, tem muita informação aí disponível. Então, se vocês forem fazer alguma coisa particular, fora esses temas que estão aqui, eu espero que seja algo bem completo. Seja um procedimento de seleção bem completo. E aqui, para finalizar, tá o nosso cronograma. Né? 9 de novembro, que é hoje, né? O dia que está sendo postada a aula. Eu estou postando a aula, o PDF explicativo e a videoaula. Até dia 11, 11h59, quarta-feira, é o limite para definir os grupos e os temas. Quero que vocês já tenham postado lá no fórum isso. Beleza? Não dá para passar disso, né? Até porque quanto mais cedo define o tema e o grupo, mais cedo eles começam a fazer o trabalho. Dia 25 de novembro é o limite para envio do trabalho. Né? Uma coisa que eu não coloquei aqui. Né? Caso haja atraso, haverá desconto de 5 pontos na nota final. Por que isso? Eu quero que vocês me enviem até o dia 25 para eu ter tempo de olhar o trabalho de vocês e preparar algumas perguntas, alguns questionamentos. Beleza? Eu não quero chegar e ver pela primeira vez a apresentação de vocês no dia 27. Eu quero já ver alguma coisa no dia 25. Então, vocês me enviam isso até o dia 25, 11h59. Beleza? Aí fala, professor, mas depois do dia 25 eu vi que tinha um negocinho errado, eu troquei. Não tem problema. Eu quero que vocês me enviem como tá. Beleza? Eu não vou avaliar no dia 25, eu vou avaliar o trabalho no dia 27 só. Na versão final dele. Beleza? Isso é uma coisa que eu não falei que eu acho bastante importante. E no dia 27, 9 horas da manhã, é onde nós nos reuniremos no Google Meet, né? Para que vocês apresentem o trabalho. Né? Vocês não precisam apresentar, botar a cara para apresentar, é só botar o slide no fundo e falar da mesma maneira que eu estou fazendo agora. Né? Não vou pedir que vocês façam coisas que eu não estou fazendo. Uma coisa importante, a presença ela não é obrigatória, né? Mas cada grupo tem que ter pelo menos um representante. Né? Tem que ter alguém para apresentar o trabalho. Né? Se não apresentar, o trabalho é a apresentação. Se não apresentar, você já está zerado. Né? Não tem nem o que discutir. A base do trabalho é a apresentação. Né? Então a presença não é obrigatória. Né? Até porque, como eu cravo um horário assim, eu sei que nem todo mundo vai estar disponível. Né? Então, por exemplo, se tiver algum aluno aí que está estagiando de manhã, né? Então ele não vai ter como estar aqui. Né? Então essa pessoa ela não vai se responsabilizar por apresentar. Essa pessoa que estagia de manhã e tem um compromisso no dia 27, ela vai se responsabilizar por fazer a apresentação, por ajudar de outras formas. Então pensem nisso até mesmo na separação do grupo. Né? Não tem como ter um grupo que todo mundo não vai poder estar lá no dia 27. Beleza? Então essa é algo que tem que ser pensado antes. Né? Eu não quero que vocês cheguem para mim no dia 25 e falem que ninguém pode apresentar. Tá bom? Pelo menos uma pessoa tem que estar lá para apresentar e assistir. Como eu falei, vocês que sabem quantas pessoas apresentam, fica a critério de vocês. Né? Mas não vir para cá, não estar presente nessa aula dia 27, 9 horas da manhã, não quer dizer que você vai ficar com nota mais baixa ou menor. Beleza? Vou avaliar o grupo como um todo. Como eu falei, o grupo inteiro vai ter a mesma nota. E é isso aí, pessoal. A aula esse trabalho de seleção de materiais vai ser o último. Né, para finalizar a nossa disciplina. Eu devo postar a nota da P3 de vocês junto do trabalho. Né? Até para estimular vocês a fazerem um bom trabalho, né? Porque, se eu soltar todo mundo já tiver com 80 pontos, aí ninguém vai fazer o trabalho. Né? Todo mundo vai ficar satisfeito, vai passar e vai para Cancún curtir as férias. Então eu quero que vocês façam o trabalho. Como eu falei, é um trabalho que ele é curto, ele é algo simples, é curto. Vocês estão em 4 ou 5 pessoas, quase 20 dias, fazer uma apresentação de 20 minutos. Né? Então é algo bem simples de fazer. Se organizem, façam que não vai haver problema.
Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem por e-mail, por WhatsApp, vocês já sabem como é que funciona. E é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana, um bom descanso e até a próxima.